de uma forma surreal. Os acontecimentos, né? É verdade, Difícil. verdade mesmo. Eu fiquei super surpreso. Eu não vou nem contar o que eu faço na secretaria para não deixar vocês mais tristes ainda, viu? Ah, Então vocês vão Amigo. ver aqui. Vamos. Então ali, meu vamos amigo. comemorar Vamos aqui. o momento, a vida, esse instante, né? Que me E deixa muito hoje feliz, a companhia de é, todo mundo. e por isso a importância desse momento, da gente estar dialogando, conversando minimamente, né? Com os nossos alunos. E aí muito nos honra a sua presença aqui. Vamos dar mais uns 5 minutinhos, né? E aí, né, Sim. Jaiane? 5 minutinhos. Boa noite. Aqui no meu Esperar. faltam Boa 1 noite. minuto para as 7 ainda, né? 1 Eita, minuto. Josué, tô sentindo o cheiro do patili daqui. Foi rápido, hein? Eu acabei de postar lá no grupo de Maracanã. O lanche foi? Tá jantando, era, Josué? Não, foi tomar banho. Ah, O patchouli. rápido, né? Fui tomar banho, bem rápido. Meu amigo, quando chove muito, pelo menos aqui na Mocunã, a água é um gelo. Não sei se Jaiane, onde você mora, é geladinha, mas de manhã cedo é um gelo, viu, uma água. Mas eu adoro, viu, Afonso? Eu É, prefiro água gelada para acordar. Eu acho que parece estar na cachoeira. é um gelo aqui na Mocunã, viu, mano? Boa noite, Josué. Boa noite. Tudo bom? Todo chique. É, sem prestigiar aqui, né? Tudo bem. É. Estou postando aqui nos outros grupos e fora. Eu vou fazer igual aqueles. Eu vou fazer igual aqueles meninos. Ficar assim, travada, assim, parada assim, aí vou dizer, ó, tá travando, internet caiu, tal. Nervosa, né? É tranquilo, amigo, tranquilo. Deixa eu ver aqui o. Que é, menino? Mas não fique nervosa, não, Isabel. Aqui é um espaço de troca, de conhecimento, saberes, muito positivo. É uma conversa, na verdade, né? Pode ficar bem à vontade. Você já acostumou, né? Mas eu fiz aqui uma pequena apresentação, porque eu tenho alguns problemas e muitos mentais aí para organizar minhas ideias, aí eu quero só testar aqui rapidinho, tá bom? Vou compartilhar aqui para fazer um teste. Pode testar. Pode testar. Deu certo, né? Digai-vos. Pronto.
Ótimo. Pronto, daqui uns 3 minutinhos nós iniciamos. Só eu lhe aviso aqui. Ah, mas já tá gravando? Ah, porque tá em silêncio. Então, 7h03. 7h05 a gente inicia. Ok, Afonso. Acho que vai ir um pouquinho. Então, vamos 19h05, né? E aí, respeitando quem já está aqui conosco, primeiramente, nossa boa noite, nossos agradecimentos por estarem conosco, né, nesse nosso grupo de estudos na qual tem o objetivo, né, de estar debatendo, né, estar tentando aprofundar um pouco sobre os trabalhos acadêmicos, né, de uma forma geral, as pesquisas, né. Então, como a própria Jaiane iniciou aqui, né, e já irei chamá-la, é um diálogo, é uma conversa, né, até porque, como há 15 dias atrás nós fizemos a abertura aqui desse semestre, nós falamos, né, não é uma aula, não é um momento de aula, né, não é o professor Afonso, a professora Jaiane, o professor César, que juntamente com os alunos vem para cá para ministrar uma aula, certo? É um diálogo, né, e é uma troca de experiências, certo? Então, o grupo de estudo é isso, né? E aí tem por esse objetivo, né, de estar realmente tentando, né, junto com os alunos, de uma forma geral, né, contextualizada, principalmente com materiais da própria UES, né, com um guia metodológico da UES, trazer essa vivência, né, acadêmica para os alunos, certo? Então, o objetivo é esse do nosso grupo de estudos. E aí, né, o que acontece? Acontece de termos pessoas maravilhosas, né, em Maracanaú, junto conosco, né, nessa vivência, e dialogando com a professora, né, Isabel, ela se colocou para esse momento. Então, a Isabel está em segunda-feira, dia 22, né? Então, é nesse momento de uma troca, né? E aí eu queria convidar, após a fala da Jaiane, vou ler aqui o currículo, né, da nossa palestrante de hoje, né, que vai nos brindar com a sua experiência, e agradecer a todos que estão aqui conosco, né? Muito obrigado. Obrigado às pessoas do YouTube, né, que depois, posteriormente, né, irá para o YouTube também do Polo, aqui de Maracanaú. Né, abraçar todos os YouTubers, né, do Brasil. Professora Jaiane, boa noite, seja bem-vinda, nossa coordenadora do Polo de Maracanaú. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, né, de
dar boa noite a todos os nossos alunos do Polo, a equipe do Polo. Percebi aqui no chat que nós temos muitos convidados participando desse momento. Isso é muito feliz e muito gratificante, uma vez que nosso principal objetivo sempre foi expandir o grupo de estudos para todos, né? Além da comunidade do Polo, também das mediações. E aí eu vou ser breve, porque o Afonso ainda vai falar um pouquinho do currículo da Isabel e ela vai falar um pouco sobre isso, mas eu me sinto muito honrada em participar desse momento, é muito gratificante para mim, porque a Isabel conheci assim que eu entrei no município de Maracanaú, ainda em 2012, e aí eu vindo do mestrado, tinha acabado de entrar no mestrado, e ela professora do município, acho que há algum tempo já, né, Isabel? Com a ânsia de entrar nesse mundo acadêmico, então todas as formações que eu participava como formadora, tinham sempre conversas muito prazerosas, mas com um fim sempre acadêmico, né? Fico muito feliz em perceber que ela conseguiu alcançar todos os objetivos e foi além. É o que eu digo sempre para os meus alunos. No começo eles dizem, professora, você é um exemplo, nova, já conquistou tudo isso, já fez um mestrado. E eu sempre digo, você pode isso e muito mais, vocês serão mais. E a Isabel é exemplo disso. Hoje ela é mais, né? Ela está cursando o doutorado, então eu fico muito orgulhosa, porque eu conheço a profissional de perto, já tive com ela no turno noturno, vi as lutas dela na escola, os projetos que ela desenvolvia, e aí sempre estava no nosso ciclo de trabalho e de amizade, né? Assim que o Polo foi lançado, ela não sanada das vontades de estudar e de conhecimento, ela se matriculou ou não, né? Foi pleitar o vestibular, uma vaga no curso de artes visuais, passou e hoje ela terminou o mestrado, está terminando o curso de artes visuais, falta pouquinho para colar grau, e agora está no doutorado. Então, Isabel, né, gratidão por esse momento de você estar aqui. Muitos que estão assistindo, pode ter certeza que se espelham muito na sua trajetória. Tenho muito orgulho de ser sua amiga, né, tanto pessoal quanto profissional, eu vi aqui no chat, tá? Então, as honras da noite são todas suas. Seja bem-vinda. Hoje quem manda aqui no grupo é você. Oxe, vou já começar. Professor não tá gravando. Olha aí esses elogios tudinho não ficaram registrados, meu Deus do céu. Tá gravando aí já, viu? Tá, é porque só aparece para ele que ele tá gravando. Ah, tá certo. O César é especial, a gente nem fica vendo aqui, né? Tá bom. E aí, e a hora, e estaremos divulgando, tá bom? Então, quem estiver no celular, quando a professora Isabel iniciar, você dá uma olhadinha, certo? Porque no chat aqui do computador você observa logo, né? Mas no celular tem que entrar nos 3 pontinhos, né? E procurar. Quem estiver de fora também de outro município, turma, você pode colocar aqui no chat, né? Para a gente estar divulgando, né, o seu município. Agradecer aqui os tutores presentes, né? Eu vi a Andressa aqui, boa noite, Josué, boa noite, né? Nosso muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco, tá bom? E a Isabel Soares, né? Uma mulher apaixonada por experiências, né? Estéticas e estésicas. Depois ela vai explicar o que é isso aqui, viu? Amante da observação, viu, Jaiane? E da escutatória, né? Pensamento, né? Não é linear, como ela afirma, certo? E fala menos ainda, né? Então, História e Artes Visuais, como formações iniciais, né? Mestra e doutoranda em Educação, professora da Educação Básica, né? E gestora escolar atualmente, né? Também artista marcial. Tá certo? Legal, muito bom, viu? Então, adora tecnologia, fotografia, pudim e muitas outras coisas. Seja bem-vinda, professora Isabel Soares. Fique à vontade, viu? Nosso grupo de estudo de hoje. Obrigada, professor. Obrigada, professores, né? Jaiane, Afonso, professor César. E assim, eu quero logo dizer para os colegas, as colegas que estão aqui no chat já falando, eu não vou nem olhar, porque eu já estou nervosa, coloquei até aqui para ficar monitorando aqui a pulsação, né, e tudo, porque realmente
a gente está nesse momento de partilha e mais, como a gente estava falando, mais do que a agenda, tem o emocional que a gente tem que estar aqui o tempo inteiro equilibrando, né? Mas esse momento também é muito importante. A partilha sempre é um momento de fortalecer, de intensificar as nossas paixões, né? E ampliar ainda mais. Queria agradecer demais todo mundo que está aqui, que a gente possa fazer desse momento esse diálogo, esse círculo, né? Virtual de diálogo, né? E que a gente possa falar sobre muitos saberes, muitas experiências, né? E eu queria comentar que, quando eu falo assim, apresentação, aí a Jaiane me pediu as informações, aí eu peguei, copiei aquela partezinha lá do Lattes, mas sempre para mim aquilo ali é muito ínfima, né, diante de tantas coisas que a gente faz, né? Acho que aquela parte lá do Lattes, a nossa descrição, o resumo ali, acho que é o resumo do resumo do resumo do resumo, porque a nossa experiência de vida, ela é muito mais ampla, né? Ela nem cabe ali no Lattes, né? As nossas vivências, a gente, rapidinho aqui, a Jaiane foi falando de momentos que aconteceram, você disse que foi 2012, né, Jaiane, que chegou no município. Eu acho que, não sei se no início de 2012, 2011, enfim, naquele momento ali, a gente tinha se encontrado ali pela FACED, né, lá na UFC, e aí eu num momento, você em outro, eu e a Liz também está por aqui, a gente estava participando de um grupo, né, procurando esse retorno à academia, e eu vou já falar um pouco sobre isso, e como a gente se redescobre em muitos momentos diferentes, né, a nossa vida é cheia de surpresinhas, né, mas elas só são surpresas quando a gente se dispõe a experienciá-las, né? Se dispõe a se deslocar, a sair desse nosso local que às vezes é de tanto conforto, e ter a experiência de professora, né? E essa criatura que tem que estar pesquisando, ampliando seus saberes e tudo, né? E para além disso, né? E reforço, queria agradecer demais todo mundo que está aqui, que esse momento realmente seja um momento leve de partilha e de diálogo, tá? Já compartilhar aqui, como eu disse, né? E aí, professor Afonso, experiências estésicas e estéticas, porque as experiências estéticas e estésicas, embora pareçam oriundas da mesma etimologia, mas elas têm sentido, por exemplo, nesse momento, quando eu penso em determinadas situações, ou no início da nossa fala aqui com o professor César, falando de determinadas pessoas, chega a arrepiar ou travar na garganta, né? Isso é estesia, né? É o que nos atravessa a alma, né? É esse sentir que está para além do físico, né? Dos sentidos mesmo, né? Mais intenso possível que a gente possa pensar. E artista marcial porque eu sou praticante de judô e de jiu-jitsu, e assim, são experiências muito importantes na minha vida também, no sentido da espiritualidade, porque não é esporte, né? É uma filosofia de vida. E aí isso me ajuda muito, né? Também no meu dia a dia como profissional e também como estudante, né? E como professora, né? E aí falar um pouco dessa... Quando a gente... o tema, assim, a experiência da escrita acadêmica, não tem como a gente não falar, né, sobre a minha perspectiva, do meu percurso, né? Eu não tenho como falar do meu percurso se não for através das experiências, né? E essa experiência vivencial, a experiência dos sentidos. Eu vou já comentar um pouco sobre isso, mas antes da gente falar especificamente, né, do tema, mas também está relacionado com o tema, queria que nesse momento que a gente fizesse esse exercício de se
de imersão mesmo nesse instante, né? Que ele é único, assim como todos os instantes da nossa vida, e que em memória de pessoas maravilhosamente inspiradoras, que sempre estarão em nossos caminhos, e que possamos emanar boas energias para nós mesmos e para todos os seres ao nosso redor, né? Tem que ser uma máxima na nossa vida, sempre e nos tempos atuais, né? Mais ainda, certo? Então, como eu estava falando, não dá para falar sobre a experiência da escrita sem falar das experiências de vida, né? Sobre a experienciação do viver. E isso tem a ver com o que nós... Ah, professor, só me avisa do tempo, tá? Que eu sou muito prolixo. Ok. Certo. Então, assim, eu vou me apoiar aqui sobre essa perspectiva da experiência, né, na Jossô, que é uma das minhas referências no estudo, nos meus estudos, né, sobre história de vida, sobre experiência de vida, e a gente também vai já entender um pouquinho mais sobre isso, sobre esse aspecto da escrita. E ela diz assim: este movimento retrospectivo do pensamento provoca tomadas de consciência tanto pela pluralidade das leituras possíveis de uma mesma experiência, como pela evolução geral daquilo a que chamo de visão de mundo ou cosmologia pessoal, que cada um progressivamente construiu e interiorizou diante das suas necessidades de dar sentido à sua vivência, à sua trajetória, aos seus laços consigo mesmo, com o outro, e com o meio humano e natural. Descobri a Jossô no meu escrito da dissertação, quando eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas como eu estou falando sobre experiência, eu escolhi traçar esse meu percurso de vida, né, que é a abordagem da Jossô, para dar conta dos meus sentidos e do que vai fazendo sentido para mim na minha trajetória de vida acadêmica e profissional, porque não tem nenhum aspecto desse que seja separado. Todos eles confluem para a minha formação. Eu, Isabel, essa criatura que gosta de pudim, essa criatura que é artista marcial, essa criatura que tem esse percurso acadêmico e que não é fácil, mas é muito prazeroso, né? Ele poderia ser mais complexo e torturante se a minha visão dele fosse essa, mas vocês vão perceber que na minha trajetória, que não é muito fácil, né? A gente é capaz de ressignificar essas experiências. Vai depender da relação que eu quero estabelecer com elas, né? Então, a Jossô traz muito sobre o percurso de vida para que a gente se reconheça e ressignifique as nossas experiências. E, além da Jossô, o Arosa também eu trago para falar sobre a experiência, porque eu já estou dando aqui alguns indícios, porque eu sou apaixonada pela arte, apaixonada pelos sentidos, como o professor citou, a questão estética e estésica. Quando a gente fala sobre os sentidos, né, o que é que vai fazer sentido para mim, o que é que me faz perceber dentro das experiências que eu passo, o que é que vai me instigar ou não, né? Então, a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer, então, que se reflita, se possa repensar o que estamos fazendo. Um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm, requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza,
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, falar muito, ter paciência, né? E dar-se tempo e espaço. Todo mundo faz isso aqui, né? Nem nos tempos remotos a gente costuma fazer, porque a gente está concentrando tantas coisas dentro de casa, né? Nossa casa virou trabalho, virou tudo. Mas aqui é um alerta da necessidade desse sentir a nossa vida, se sentir para perceber, né? Para que a gente ressignifique tudo isso. É do aspecto filosófico, é do aspecto ontológico, é do aspecto da arte. E aí eu trouxe essas aproximações para falar das minhas vivências, né? E dentro dessas vivências, eu vou falar sobre o aspecto acadêmico, porque é o espaço que nos compete aqui nesse momento, e fazendo essa relação com essas minhas vivências experienciais de vida, né? Que me constroem como Isabel. Tem muita gente aqui que não vai entender nada do que eu vou falar agora, né? Mas na segunda metade dos anos 90, eu estava na faculdade fazendo curso de História na UFC. E aí, esse momento, estava surgindo um negócio que pouca gente tinha o privilégio, que era sentar na frente de um equipamento com uma tela e ver o mundo através de uma janela. É poético, né? Mas o nome disso é exclusão digital, né? E nesse momento estava surgindo a possibilidade da gente não mais precisar decodificar, sabe? Linguagem HTML e tal, para acessar determinados programas e outras linguagens aí, né? E eu não sei também, porque eu, quando fui descobrir um equipamento chamado computador, eu estava na Universidade Federal do Ceará, lá no CH tinha um laboratório de informática, e eu comecei a acessar o computador, o Windows 95, né? Até o meu plano de tela aqui do meu computador, para eu nunca esquecer disso. E aí, a gente ligava o computador e digitava WIN95 e dava Enter. Ele saía da tela preta. Gente aqui que sabe nem o que é isso. E aí, que era o DOS, né? A gente saía do DOS e acessava uma tela colorida. E agora a gente não precisava mais digitar os comandos. Existiam janelas. Ícones que, ao clicar, eles abriam para outros universos, outros lugares, né? Hoje tudo isso é tão banal, né? Mas esse era o momento que a gente estava vivendo, que era limitado, né? Excludente, poucas pessoas tinham esse acesso, eu só tinha acesso no laboratório de informática lá da Federal, e era muito concorrido, pensa na fila quilométrica. Mas foi uma outra descoberta, né? Porque naquele momento a gente tinha como pesquisa, como acesso à pesquisa, a biblioteca riquíssima da Federal, ali no CH. A gente tinha os materiais de pesquisa, lá eu fazia o curso, né, de História, então tinha a hemeroteca, então tinha um acervo muito grande, tem até hoje, né, de documentos e tudo. Então, esse era o acervo, esse era o acesso, e livros, né, que sempre foram muito caros, porque a educação no Brasil, como a educação é perigosa, sempre foi muito caro para que poucos tenham acesso, mas isso aí todo mundo sabe. Então, era algo que a gente conseguia pesquisar alguma coisa com esses recursos aí, né? Era na biblioteca, as indicações, material copiado, que não podia e não pode até hoje, mas sempre foi na Xerox, né? Os grupos grupo como a gente tem aqui hoje eram muito raros, né? Iniciação à pesquisa, iniciação à docência, essas bolsas que se tem, tinha muito mais, né? Já estão acabando, mas enfim. Isso nem existia na época, né? Final dos anos 90.
Existia o PET, que eram programas, mas eram muito limitados, e eu estou falando um pouco de um contexto que pouca gente aqui lembra, que era esse contexto da universidade pública no final dos anos 90. Né? A minha colação de grau foi em janeiro de 2000, e aí eu estava ali com diploma de História, mas desde o meu segundo semestre na faculdade, eu já tinha procurado escola particular, escola de bairro, e já estava trabalhando como professora de História, mas, como eu sempre tive as minhas aproximações com arte, eu também trabalhava com aulas de arte, né? E isso me deixou bem inquieta, porque eu queria me aproximar mais desse universo do ensino de arte, e procurei algumas especializações, tinha na UES, tive algumas dificuldades, comecei, mas parei, né? E depois comecei um curso, eu fui da primeira turma de artes visuais do Instituto Federal, no tempo que era Cefet, né? Que muita gente também não sabe aqui. Eu sou bem velhinha, né? Mas por isso que é percurso, porque é longo, viu? Mas eu vou resumir. Então, eu sou daquela primeira turma lá de 2001, né? 2001, acho. Faz tanto tempo que eu já esqueci. E, por conta do trabalho, quando eu fui chamado em Maracanaú, eu tive que interromper o meu curso, que na época era tecnólogo, não era licenciatura. Por isso, na época, eu reforcei muito algumas habilidades que eu poderia ter, né? Pelo menos, de ateliê, porque o curso lá, o pessoal aqui que é da licenciatura de artes visuais, né? A gente faz licenciatura em artes visuais. Na época, o curso era, lá no Instituto Federal, era tecnólogo, então a gente tinha uma formação de ateliê, né? Então tive aulas com muita gente e nessa época não se trabalhava as disciplinas da licenciatura. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência que eu não tive, né? Nunca tinha tido na vida e queria muito ter, que era essa experiência do fazer em arte, porque o meu curso de História, quando eu comecei a trabalhar, como eu falei, né, no segundo semestre já estava em sala de aula, eu comecei a juntar ali alguma grana, comprava alguns livros de arte e educação, que na época eu não tinha acesso a nada, nem ninguém, minimamente, né, como eu já falei, biblioteca, internet, era da forma como eu já falei, e aí eu conseguia pesquisar, catar mesmo, caçar algumas informações sobre o ensino de arte na escola. E através dessas pesquisas, eu consegui identificar uma criatura chamada Ana May Barbosa, consegui identificar outra criatura chamada Nise da Silveira, consegui identificar Miriam Celeste, Gisa Pikoski, né? O pessoal que já trabalhava com arte na escola, e muitas delas trabalhavam, Gisa Pikoski e Miriam Celeste já trabalhavam numa perspectiva mais filosófica, e eu comecei a adquirir esses materiais, esses livros que eu tenho até hoje, né, e que nunca foram tão, assim, descortinadores de saberes, de sentidos na minha vida, porque eu não encontrava ninguém para falar sobre arte na escola, arte na educação, né, mas naquela época também, nos anos 2000, tudo ainda estava muito se configurando em relação ao ensino de arte na educação, na escola, nesses espaços, né? Então eu fui em 96, a gente teve a LDB, né? Então a gente ainda estava nessa onda, eu surfei nessa onda, assim, meio que intuitivamente. E isso foi muito importante para mim, né? Estar aberta a essas experiências, atenta, né? Foi crucial para que eu pudesse ampliar esses meus horizontes, né? Depois eu fiz a especialização no ensino de artes, com ênfase em música, e aí falando sobre a produção, né? Escrita, produção acadêmica. Quando eu concluí o curso de licenciatura em História, na época não era pedido ainda um TCC, existia a elaboração de um material, mas a gente não chegava a uma elaboração
consistente, tipo, a gente fazia a apresentação, mas a disciplina de TCC, ela era resolvida ali na sala, não existia a necessidade da produção e publicação na biblioteca, todo esse processo que a gente tem hoje, mas um semestre depois já foi exigido do curso, por conta das reformas educacionais, né, as diretrizes dos cursos, né, então, quando eu finalizei em 99, né, o meu curso de História não era exigido ainda, mas quando eu finalizei a especialização, foi a produção de um artigo, só que a especialização, ela não cria aquele vínculo como cria quando a gente está em uma licenciatura, em uma graduação, né, seja ela tecnólogo e tal. Ela nos dá essa... Principalmente a gente que está no campo, já no trabalho, fica muito difícil a gente manter esse vínculo, né, com a produção acadêmica, estando em uma especialização continuada que ela não norteia, né, a gente nesse sentido. Mas foi extremamente importante para que eu pudesse, de alguma maneira, experienciar a produção de um material que até então eu não tinha tido essa experiência, né? Isso exige a pesquisa, isso exige o aprofundamento no tema, a busca por uma visualização do que está próximo para que a gente possa identificar onde a gente pode pensar essa escrita, pensar para além daquele fenômeno que a gente está visualizando, vivenciando, né? E aí, falando sobre a escrita acadêmica, em seguida, a gente, por conta da seleção de gestores em Maracanã em 2013, eu estou dando um salto, e eu dei um salto aqui, nem dei spoilers, né, da minha licenciatura em Artes Visuais em Maracanã, na UES, né, porque botei aqui sem spoilers, porque eu vou falar um pouco lá na frente, né, porque é o momento mais recente, justamente para a gente fazer esse corte aqui. E a especialização em gestão, ela veio no momento em que, assim, eu nunca pensei estar em uma gestão, eu, assim, tenho um tesão imenso por sala de aula, tenho uma realização profunda nessa relação, né, com a sala de aula, com o processo ali, sabe, visceral mesmo, mas aquele momento eu pensei também como essa experiência, e tem uma criatura que está aqui, que foi uma das culpadas, né? Eu acho que ela está ainda, não sei, que é a Liz Viviane. A gente, na mesma escola, e eu pensando ali... Presente. Oi? Presente. Muito bem. Então, em 2013, surgiu essa possibilidade, encontrei pessoas maravilhosas ali no meu percurso, e me fortaleceram nessa escolha, né? A Liz é uma delas, e aí fez com que eu, de repente, pensasse nessa experiência para a minha vida, como pessoa, em primeiro lugar, e também como profissional, né? E aí, naquele momento, eu não tinha especialização, foi solicitado, né, essa formação, e eu fiz a especialização em gestão escolar, a produção foi a monografia. No momento da especialização em artes, a minha produção foi pensada sobre o ensino de arte em Maracanã, né? Sobre a perspectiva do ensino de música, como é que estava esse panorama, né? Da utilização da linguagem música nas aulas de arte, né? E quando foi na gestão, né, eu na gestão, tendo que produzir essa escrita, a ideia foi dentro do ambiente qual a gente estava muito inserida, né? E o legal, pessoal, dessa aproximação, buscar sempre essa aproximação da sua abordagem, do seu objeto, do seu ambiente, né, com a sua escrita. O que lhe toca, o que lhe move, o que lhe instiga, né? E aí observar essa proximidade, porque vai facilitar demais a sua produção, o seu pensar sobre a sua escrita.
Então, na especialização, nós elaboramos de forma coletiva um projeto para a escola, que é a arte e a ressignificação desse espaço escolar. Então, a ideia foi perceber essa escola nesse ambiente que a gente tem como projeto até hoje, né? Essa perspectiva da arte na ressignificação desse espaço. E aí a gente está falando, quando fala do espaço, a gente fala dessa transformação, dessas possibilidades, desses seres que habitam esse espaço que é a escola. A produção monográfica, né, no momento, e reforço para vocês, tá? Então, com objeto de pesquisa é essencial para uma produção harmônica, tranquila, visceral, no sentido de que você vai pensar na escrita, a sua mão já está ali, ó, discorrendo, porque ela faz parte de você, né? Então, essa aproximação ela é muito importante, tá? Vamos lá. E aí, no bojo disso tudo, eu vou centralizando mais, né? Porque eu sei que o tempo está voando. Em 2017, também conversando com o grupo gestor, porque não dá para fazer isso sem você ter uma rede de apoio, de colaboração e que tem que ser pulsante, né, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Voltar para a academia era uma questão assim de vida no sentido de fazer sentido, né? A minha relação com a arte, ela é muito da minha vida. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso, de prestar o vestibular, quando eu soube que ia ter o vestibular para artes visuais em Maracanaú, caramba, foi assim, eu sou uma criatura que o universo, né, a dona do universo, confabula muito comigo, né, porque um polo em Maracanaú oferecendo um curso que era o sonho da minha existência, né, que era o curso de artes visuais. E aí eu tenho que falar novamente na Liz Viviane, né, eu devia ter colocado um tópico aqui, uma nota de rodapé sobre a Liz. A Liz é minha amiga, né, coordenadora pedagógica da escola, que eu consegui seduzir positivamente para também fazer parte dessa empreitada comigo, né, nesse percurso, que é a licenciatura em artes, que a gente finalizou agora. Eu fiquei muito feliz, que eu também vi a Elide aqui, né, uma pessoa maravilhosa, também faz parte do meu percurso, também o Josué, né, e as colegas que eu vi também, Ana Maria, eu acho que a Rosa está por aqui, enfim. E aí, não vou nem falar mais, porque senão eu vou ficar mais nervosa ainda. Aí, a Lia, né, também. Eu já disse que a Lia está aqui, maravilhosa. Visitem o ateliê dela e vamos fazer lá uma tela coletiva, hein, professores? E aí, assim, o curso de artes visuais me trouxe a possibilidade desse retorno à academia. E aí eu vou dizer outra coisa que foi fundamental para que eu retornasse à academia. É o momento que a gente está fazendo aqui agora, que é o grupo de estudos. Eu faço parte de um grupo de estudos na UES, lá do PPGE, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação, e se chama IARTE, é um grupo de pesquisa, né, e as pesquisas são, e eu vou fazer o convite depois, né, para que quem quiser também participar, a gente vai ter ainda a reunião de organização de cronograma, mas de antemão, pessoal, a importância de estarmos participando de um grupo de pesquisa é essencial para que a gente amplie esses nossos saberes, nosso olhar, as perspectivas sobre a pesquisa, a academia, né? Porque é um universo que muitas vezes a gente desconhece. Quem está vindo da graduação, quem está vindo do ensino médio, por exemplo, e iniciando a graduação, é um universo totalmente diferente. Para quem já teve uma graduação, já tem uma graduação, também é um universo diferente, porque cada momento que você se propõe a conhecer, né, a pesquisa, as possibilidades da pesquisa, aí vai depender dos programas, dos temas, das produções, então os universos vão se ampliando, parece assim um labirinto
Mas o legal é que esse labirinto sempre tem uma chegada, porque é você que vai encontrar, né? Então, o grupo de pesquisa, o grupo de estudo, ele é essencial para que a gente adentre ainda mais esses universos acadêmicos, né? O IARTE foi me ampliando as possibilidades desse saber da arte na educação, na pesquisa, na extensão, porque a gente assim a gente elabora muitas formações, né? Então me deu essa oportunidade. E uma coisa que é legal, né? No grupo de pesquisa você tem a possibilidade de estudar com os seus e com as suas professoras. E isso faz com que o seu trabalho, o seu olhar, a sua pesquisa, o seu lugar de fala seja garantido por você mesmo. E aí, isso é importante. Isso é muito importante, né? Então, reforçando essa minha aproximação com a academia, através da minha licenciatura, que estava em curso, eu fui arriscar aí também no grupo de pesquisa, né, de estudo, essa empreitada aí que foi a do mestrado, né? Essa minha aproximação e a minha curiosidade em relação a esse processo de ensino-aprendizagem em arte e a possibilidade de que esse processo, essa formação estética das professoras que trabalham com arte, né, e que não tem formação específica em arte, que são as professoras pedagogas. Então, a ideia foi apresentar essas possibilidades de ampliação dos saberes através das aulas ateliês, né? E o título da minha dissertação foi Aulas Ateliês, Experiências Estéticas e os Processos Formativos de Docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Eu trabalho na Escola Maestra Eleazar de Carvalho, no município de Maracanaú, lá no bairro Novo Oriente. E a nossa escola tem hoje os anos iniciais, apenas os anos iniciais do ensino fundamental. Então, do 1º ao 5º ano, nós temos professoras pedagogas, e a importância da minha construção, né? Esse processo de escrita da dissertação, como eu coloquei, é um processo de construção de uma identidade, que é uma identidade pessoal, profissional e acadêmica. Porque, como eu falei inicialmente, esse percurso da escrita, ele está relacionado com o meu percurso de vida. O percurso de vida tem a ver com as pessoas que fazem parte da minha existência, livros, revistas, filmes, músicas, né? Formações paralelas, enfim, né? Desse universo, do multiverso, de todos os universos, né? Então, vivenciar esses momentos de forma, sabe, de corpo e alma. Não deixar que essas experiências passem por você, mas você tem que passar por elas têm que lhe atravessar. E aí a aproximação e identificação com o tema, como eu já falei, e também com participantes, essa aproximação é importantíssima, né, para essa construção da escrita, para essa identificação. E quando eu estou falando da escrita, meu povo, a gente só pode escrever se a gente lê. Ler muito, pesquisar demais. Existem as plataformas disponíveis, eu posso até colocar, vou pedir até um auxílio aqui da Georgia para colocar aí no chat, né? Algumas plataformas de pesquisa que são extremamente... Eu nem ia colocar assim, porque eu acho que é um momento, acho que tem depois, né, professores, um momento só para falar sobre isso, nessa perspectiva da pesquisa e esses ambientes de pesquisa acadêmica, que são os mais indicados, mas aqui é só tipo, eu ouvi o Galo cantar, então eu vou jogar aqui no chat alguns links que são interessantes para pesquisa acadêmica, né? Nada de Wikipédia, isso não existe, né? Nem trabalho do ensino médio, quanto mais no ambiente qual a gente está. O José tinha falado sobre a história do plágio, também eu acho que é um tema, né, posterior para o grupo. Pesquisem e depois ampliem a discussão sobre isso, é extremamente necessário e urgente. E, assim, conhecer essas plataformas é essencial para esse descortinar do ambiente acadêmico, tá? E as leituras de livros, produções e de mundo.
essas experiências de vida é o que vai lhe tocar, meu povo, não tenha dúvida. O recorte que você vai fazer da sua leitura e posteriormente da sua escrita tem tudo a ver com a sua experiência de vida. Não tem nem para onde correr. E aí o processo de escrita é individual. Monografia é monografia porque vai partir das suas concepções, mas ele é amplo e restrito esse processo, né? Porque eu estou falando de experiências. Então não tem como ser, é como se você fosse ruminar tudo aquilo que você se nutriu, né? E aí, uma coisa que é extremamente importante e necessária, eu comecei falando lá, citando o Larossi falando sobre essa questão do tempo, né? Mais do que nunca é essencial pensar o que é prioridade, isso é prioridade, é importante, bota na tua lista, bota a sequência lógica, tipo assim, ó, o que é prioridade, e aí depois você vai, eu tenho listas, né, todo dia eu tenho uma lista, todo dia eu vou fazendo, sabe, ok, vou riscando, tem dias que eu não consigo, eu também não me frustro, porque se eu não fiz aquilo ali, eu fiz tantas outras coisas, eu não me culpo de não tê-las cumprido, mas elas continuam ali para que eu faça no tempo que eu vou determinar, mas também priorizar, né, que é importante. Vixe, Josué e a Lídia me vendo falar isso, então aqui só os pensamentos, e aquela tarefa atrasada, né, mas o nosso processo de formação, ele é necessário que a gente encontre esse tempo e que a gente priorize sim, né. Eu tenho uma coisa em mim que, assim, eu faço 500 coisas ao mesmo tempo e procuro fazer da melhor maneira possível. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que nem tanto, mas eu também não me culpo por isso. É o meu jeito de ser. Se for mais lento, talvez eu nem funcione. A organização do espaço físico para se trabalhar é importante. Os materiais, parece que eu estou falando, mas são coisas tão simples, mas são tão importantes. Organizar o seu espaço de estudo, de trabalho, organizar os materiais que vão ficar disponíveis ou não, organizar a sua mente para aquele instante e organizar os seus instantes. É importante parar, é importante acelerar, é importante ir mais devagar. Tudo é importante, o tempo ele é essencial para que a gente encontre essas medidas, né? E se observem, bebam água, respirem fundo, né? E aí eu fiz esse recorte para fechar, começar a fechar rapidinho, tá? Não se desespere, já estou acabando. Sobre a licenciatura em artes visuais, pessoal, eu sou filha da escola pública, assim, amante ardente da coisa pública, por isso eu cuido, por isso eu faço questão de estar aqui também tentando ampliar um pouco mais, instigar, sei lá, que tem algum sentimento, importante é que tenha algum sentimento, ou alguma coisa que foi interessante para você ou não, mas importante que você reflita sobre isso um pouco, tá? Do que eu estou dizendo aqui, porque a escola pública, a universidade pública ainda é, e se depender de mim, sempre será o melhor lugar para se estar, porque é algo que eu sempre vou lutar pela sua qualidade, pela sua sensibilidade, né? E eu sou muito grata ao ES e a todas as professoras e professores e colegas de turma, todo mundo que faz parte desse meu ciclo, porque ele não seria possível sem essa ruma de gente ao meu redor. Essas minhas experiências não seriam as mesmas, com certeza, não seriam tão ricas. E a gente terminou agora esse processo, que foi a escrita e a defesa, a apresentação, né, do TCC, que é a produção, foi uma escrita monográfica, que foi a monografia, né, e teve como título Arte em Contextos Digitais, Imersões e Intervenções Possíveis no Ensino Remoto. Primeiro porque eu penso o momento da aula como um processo de imersão, como a gente está aqui agora, por exemplo, um processo imersivo, onde a gente tem um rumo de coisas ali para fazer, e de algum modo, em algum momento, alguma coisa do que eu disse você escutou. Nesse momento, eu permiti que você ficasse imerso ou imersa aqui de alguma maneira, né? E esse é o momento de uma aula, quando a gente mobiliza as crianças, mobiliza a turma
em torno de um tema. A arte, ela tem isso de forma muito mais intensa na minha concepção, porque a gente trabalha com expressão, com os sentidos, com linguagens, né? E nesse contexto pandêmico, né, de ensino remoto, nós tivemos uma experiência que a palavra intervenção ela é muito da arte contemporânea, né? Muito utilizada na arte contemporânea, e nesse momento a gente vivenciou, e a gente está vivenciando muitos processos de intervenção no processo de ensino-aprendizagem, né? A gente, de repente, pode até falar um pouco mais sobre isso depois, mas a ideia desse trabalho, dessa pesquisa, foi pensar a partir do contexto de professores e professoras que têm formação em arte, trabalham especificamente com essa disciplina no município, né? Temos dados muito interessantes, preocupantes, mas interessantes, né? Isso é interessante da pesquisa, pensar nessas lacunas para oportunizar, quem sabe, algumas mudanças, né? E aí o legal é pensar junto nisso. E faz parte do amadurecimento pessoal, profissional e acadêmico, assim como todo o processo de escrita. É importante que a gente esteja presente nesse processo dessa maneira, né? Foi uma experienciação do percurso formativo também, né? E a identificação e aproximação é essencial para que o processo de escrita seja fluido, para que a gente consiga, nesse momento de conversa com o meu objeto, eu consiga identificar, através de outras leituras, outras possibilidades de enxergar esse fenômeno, né? Então, esse recorte que a gente faz, ele tem tudo a ver comigo. Esse recorte que eu fiz, ele tem muito mais a ver comigo do que com as pessoas que eu estava entrevistando. Porque nesse meu processo de recorte do objeto, do tema, né, e tudo, que eu vou me identificar, né? Não é com o outro que eu estou incomodada. Essa inquietação é muito mais minha, né? Isso é importante na pesquisa, tá? E, citando aqui o Paul Klee, que é uma das criaturas que eu tanto admiro na produção artística, como na percepção desse pensamento filosófico também da arte, né? Que a linha é o ponto que saiu para passear, que a gente seja esse, sabe, que a gente possa permitir um ao outro, ao nosso entorno, esses passeios, né? Que esse ponto não seja um elemento restrito, limitado por conceitos, por valores, por uma sociedade, por uma imposição, né? Mas que a gente se permita passear e ressignificar a nós mesmos e o entorno que a gente se encontra, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, professora, pelas suas palavras, né? Ficamos muito felizes. E para contribuir, eu gostaria de fazer 2 convites especiais, né? E, primeiramente, a professora Elídia, e após ela, a professora Virgínia Tavares, lá do Baturité, não, Baturité eu estou começando a aula de amanhã já, lá na faculdade, lá em Beberibe, né, que é a nossa coordenadora do Fórum Estadual. Professora Elídia, nossa coordenadora do curso de Artes Visuais, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Afonso, olá a todos. Que maravilha, que grande iniciativa de vocês. O Polo de Maracanaú, como sempre, né, com esses eventos maravilhosos e dando a oportunidade de essas pessoas, assim, eu, em particular, tive muita sorte de pegar essa coordenação, porque pegamos, assim, um elenco de alunos, assim, da maior qualidade, sabe? Eu posso dizer que quase 100% concluir o curso, apresentar os TCC, sabe? Cada qual com TCC maravilhoso, contando suas experiências. E aí a nossa colega que sempre brilhando, né? E uma guerreira porque ela fez um curso que Artes Visuais não é um curso fácil, e também fazendo mestrado. Parabéns, minha amiga. Você merece, viu? Você merece agora partir o doutorado agora, né? Parabéns, eu quero parabenizar todos os presentes, principalmente você,
e a Jaiane pela oportunidade. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Obrigado pela presença, né, nessa noite de segunda-feira. Professora Virgínia, seja bem-vinda a Maracanaú. Grande alegria tê-la aqui conosco. Olá, boa noite a todos. Iniciar parabenizando, né, ao Polo AB de Maracanaú, professora Jaiane, professor Afonso, pela iniciativa tão importante, né? A professora Isabel Cristina, que fala pertinente, importante, né? Que nos coloca nesse lugar, né, de aluno da EAD, e que sim, nós podemos estar no mestrado, estar no doutorado, estar nas universidades públicas, né, que é o nosso lugar, quando a maioria desses alunos são egressos de escola pública, né? A realidade que a gente vê é que a maioria dos alunos da OAB são egressos de escola pública. Então, nós estamos no nosso lugar. E eu fico muito feliz de participar desse momento com todos os alunos, aqui a professora Elília, coordenadora do curso, Jaiane, já citei, né? Assim, o Polo OAB de Maracanaú tem feito vagas de incentivo aos alunos nesse sentido. A gente fica muito feliz de poder participar. Daqui a pouco vem outro evento, né, Jaiane e Afonso, onde os alunos também vão ser chamados a pensarem nessa temática, a pensarem nessas possibilidades, né, e investirem na questão da escrita científica, né, no caminho para o mestrado, para o doutorado. Então, parabéns a todos e muito agradecida pela oportunidade de estar aqui participando desse momento hoje. Muito obrigado, professora Virgínia, que será a nossa palestrante principal, viu, da Semana Acadêmica, da terceira Semana Acadêmica do Polo Maracanaú. Nossa parceira, nossa coordenadora. Muito obrigado. E aí, para encerrar nossa noite, dois avisos do coração. O primeiro, que o link já está aqui no chat, né? Quem não colocou, por favor, aperte aí para colocar sua frequência, tá bom? A turma que está no celular, que não consegue ver, né? Tem que apertar ali nos 3 pontinhos, tá bom? Grande César, após terminar aqui, nós temos nossa reunião, né, professora Jaiane? Então, fiquem aí. Turma, boa noite a todos. Vou convocar aqui a nossa professora Jaiane, nossa coordenadora, para encerrar a noite de hoje. Professora Isabel, muito obrigado pelas suas palavras, viu? De incentivo aos alunos à pesquisa, né? A continuar nessa trilha, né? Nesse caminhar acadêmico, né? Que não é fácil, né? Ninguém diz que é fácil, não. Mas é com perseverança, né? Com dedicação. Isso. Professor, eu queria só, assim, reforçar... Não, você vai com considerações finais. Tá certo. Faz a professora Jaiane, aí você faz suas considerações finais, aí encerramos a noite de hoje. Professora Jaiane. Boa noite a todos que entraram depois da minha fala, né? Os cachorros latindo, Virgínia, eu tenho aqui também. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos que fazem parte do Polo AB Maracanaú, ou dos polos do Ceará, né? As pessoas que pediram o link pelo Instagram também foram muitos, viu, Isabel? Pessoas que ficaram interessadas nesse momento. Agradecer a presença da coordenadora Elídia e da minha amiga, coordenadora do Polo Beberibe, também, Virgínia. É uma grande honra ter vocês aqui, né, conosco nessa noite. E aí gostaria de pedir agora, para que nós possamos, daqui a pouco a Isabel vai falar, se despedir de todos, mas tirar a nossa foto oficial, que é de praxe de todo encontro, né, todo grupo de estudos, e aí quem puder desativar ou ativar a webcam, perdão, que faça isso para a gente estar registrando esse momento que hoje nós temos 25 pessoas presentes. Isso é muito bom. Tivemos um número bem grande de participantes. Forte abraço, Isabel. Sucesso na sua caminhada acadêmica. Rumo agora o doutorado, quem sabe depois o pós-doutorado, né? Sim, quem sabe. E agradecer demais todo mundo que está aqui. É muito bom compartilhar e, assim, abrir essas possibilidades do diálogo, tá? Depois, sei lá, trocar uma ideia, né? Conversar um pouco sobre, até compartilhar alguns materiais, que a gente vai pesquisando tantas coisas, né? Tantas coisas aqui, quando você produz um material acadêmico, né? Um material de escrita, e você vai passando por tantas
sabe, encontrando tantos materiais interessantes. Depois, quem tiver interesse aí, dá uma pesquisada lá na UES. Eu não coloquei aqui o link, mas tem lá a dissertação, né, como também o TCC, e de repente são citadas lá muitas dessas informações que eu dei aqui, né, e é bem interessante compartilhar tudo isso, e dizer também que agora, né, e queria agradecer demais aí a Elídia, professora Elídia, né, nesse percurso na licenciatura e todo o grupo, né, da turma, Josué, que sempre está aqui elogiando, né? Eu dou R$1 para ele, prometo R$1, e o Josué faz um elogio, né? Mas e dizer assim, façam sempre o melhor, sabe? Pode estar tempo meio cinzento, deem cor a ele, sabe? Deem cor ao seu dia, né? Não foi fácil para ninguém, né? Todo mundo teve, a gente ainda está com um desdobramento desses desafios, mas foi também um momento muito feliz para que eu adquirisse o meu, sabe, finalizasse o meu mestrado, finalizasse o meu curso de licenciatura, né? Fizesse meu exame de faixa, né? Sou faixa preta no jiu-jitsu, foi também um desafio, uma conquista. E agora, no início do ano, né, passar na seleção do doutorado na UES, dando continuidade lá no programa de educação, lá no PPGE, conquista, e assim, mente saudável, sabe, fé no coração, mente tranquila, escutem boas músicas, estejam ao redor de pessoas que alimentem, que possam nutrir positivamente vocês, né, e nutram outras pessoas positivamente. Vamos ter fé, muita força, muitas energias positivas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo momento. Muito obrigado, nós que agradecemos sua participação, né, para enriquecer aqui o grupo de estudos. E só comunicando, né, que daqui a 15 dias nós estaremos com a nossa terceira semana acadêmica, né? Será realmente a semana, né, novamente, pelo terceiro ano consecutivo, né, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, a abertura principal com a professora Virgínia aqui, né? E terça, quarta, quinta e sexta com os nossos alunos, tá bom? Renato, deu certo aí, Renato, a foto? Deixa eu ver aqui. Deu sim, tirei 2 fotos aí. Bateu sim, recebi agora. Obrigado a turma. Renato, eu caí bem na foto, obrigado. Porque vocês tinham cada uma. Obrigado, turma. Boa noite, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, Isabel. Só o Fiquem Renato bem, e o César se cuidem. Tchau, turma. Muito obrigado. Tchau. César, pode encerrar a gravação, César.